A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas, especialista na evangelização e discipulado de crianças e adolescentes. Estamos conversando nesse curso sobre evangelização e discipulado de crianças com necessidades especiais. Esse curso ele vai abordar toda a área da inclusão no Ministério Infantil e nessa aula específica nós vamos falar sobre as crianças com deficiência visual. Lembrando que essa aula vai estar dividida em três partes, essa é a primeira parte da aula e nós vamos conversar um pouquinho sobre as crianças com deficiência visual. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. No final dessa aula, deixa o teu comentário, diga se gostou ou não gostou dessa aula. Tudo isso é muito importante para tornar o nosso canal relevante. Quando nós falamos de inclusão no Ministério Infantil, muitas pessoas têm uma visão muito generalizada. Ah, pastor, eu quero trabalhar com inclusão, mas com qual grupo de crianças você vai trabalhar? Com qual grupo de crianças você vai buscar conhecer para ajudar? Porque quando nós falamos de inclusão e necessidades especiais, existem vários grupos diferentes e esse curso ele está falando de cada um dos grupos. Nós estamos trabalhando agora os grupos com necessidades sensoriais e nós vamos falar daqueles que têm comprometimento na sua capacidade de enxergar. Então é esse grupo que nós vamos trabalhar. Pastor, quem são as crianças com deficiência visual? É aquelas que possuem um comprometimento na sua capacidade de enxergar. Então, a criança com deficiência visual, ela possui um comprometimento na sua capacidade de enxergar. Esse comprometimento pode ser em dois níveis. Pode ser o comprometimento total, que é o caso da cegueira, que a criança não enxerga nada, ou o comprometimento parcial da visão. Um exemplo para você é a baixa visão, que a criança enxerga com dificuldade. Então, ele pode ter esses dois graus de comprometimento. Então, é importante guardar: criança com deficiência visual é aquela que possui um comprometimento na capacidade de enxergar, podendo ser total ou parcial. Então, a gente já aprendemos algo importante. Segunda coisa, o que isso afeta na vida da criança? É uma criança que tem uma deficiência visual, que áreas da vida pode ser afetada? Primeiro, a área da aprendizagem, então ela vai ter dificuldade na aprendizagem. Isso não quer dizer que ela não pode aprender e se desenvolver. Então, você que está trabalhando com inclusão, lembre-se disso. Toda criança com necessidade especial tem capacidade de se desenvolver e de aprender, desde que seja dado o apoio e usada a metodologia correta. Então, a gente precisa ter isso muito importante na nossa mente. Então, pode comprometer a aprendizagem da criança, o convívio social da criança, a parte de locomoção, a parte de informações. Então, pode afetar no convívio social da criança. Pode também afetar na vida profissional, na vida adulta da criança, então isso pode afetar, e também na área emocional. Muitas vezes a criança ou adolescente não vai compreender o porquê ele tem essa necessidade especial e vai ter problemas emocionais de autoaceitação, de autoestima, e a gente vai trabalhar todas essas áreas. Então, a deficiência visual pode afetar a área da aprendizagem, do convívio social, a área profissional e também a área emocional da criança. Então, você, meu irmão, você, minha irmã, que está fazendo esse curso, temos de nos preparar para trabalhar todas essas áreas e ajudar o nosso aluno, a criança do Ministério Infantil, a se desenvolver plenamente. Pastor, quais são as causas da deficiência visual? Primeira causa que nós vamos listar para você são problemas na gestação. Então, no momento da gestação, a mãe teve algum problema e isso comprometeu a visão da criança. Então, problema gestacional. Outra coisa, pode ser problema no momento do parto. Então, no momento do parto, houve uma complicação e essa complicação afetou a visão da criança. Então, problemas no parto também podem ocorrer. Outra coisa, traumas
Traumas, a criança sofreu uma lesão no olho, uma lesão na cabeça, e esse trauma de um acidente pode causar comprometimento da visão da criança. Então, os traumas também são consequências. Outra coisa, uma sequela de alguma doença. Então, a criança teve uma doença na infância e como sequela afetou a sua visão. Então, essas sequelas de doenças na infância podem afetar também a visão da criança. E por fim, infecção no olho. Então a criança teve uma infecção, essa infecção não foi bem tratada, ou foi tratada, mas causou uma lesão na visão das crianças. Então as principais causas da deficiência visual: problemas na gestação, problemas no parto, sequelas de acidente, sequelas de doenças, infecções, ou realmente traumas que causaram a perca total ou parcial da visão das crianças. Então isso pode ser os problemas. Pastor, quais são as deficiências visual que eu vou encontrar que o meu aluno, que a minha criança no Ministério Infantil pode ter? Primeira deficiência visual é a cegueira. O que é a cegueira? É a perca total da visão. Então a criança teve uma perca total da visão por algum daqueles motivos que nós já falamos atrás e causou a perca total da visão ou cegueira. Você vai ter crianças com baixa visão. Então a criança com baixa visão, ela enxerga mais com dificuldade. Então é aquela criança que ela vai enxergar, mas vai ter dificuldade de enxergar. Então toda vez que eu vou trabalhar com uma criança, eu preciso entender qual é a sua deficiência e como ajudar melhor ela a se desenvolver com aquela deficiência. Então isso é muito importante. Outra coisa que nós vamos ter é o estrabismo ou vesgo. Então a criança que tem o olho vesgo, chamado estrabismo. Isso pode ter duas consequências. Os músculos dos olhos podem ter algum problema e causar essa criança vesga, ou algum problema relacionado ao cérebro, aos nervos ópticos. Então isso também pode causar estrabismo, que é a criança vesga. Outro problema que nós temos é as crianças com daltonismo. Pastor, o que é a criança com daltonismo? É aquela criança que tem dificuldade de enxergar algumas cores. Então, por causa do daltonismo, eles não enxergam a cor vermelha e a cor verde. Então, eles têm dificuldade de enxergar essas cores. Então, isso é chamado de daltonismo. Você vai ter também a miopia. O que é a miopia? É muito comum, pessoas que usam óculos, você vai conversar e diz: olha, eu tenho miopia, que é a dificuldade de enxergar coisas distantes. Então o míope, ele não consegue enxergar coisas distantes. Então nós vamos ter a miopia. Depois nós vamos ter o glaucoma. O glaucoma, ele causa um comprometimento no nervo óptico e vai causando a perca gradual da visão até evoluir para uma cegueira. Então o glaucoma, ele tem o nervo óptico comprometido, vai evoluindo até causar uma cegueira. E nós vamos ter o estigmatismo, que é a visão embaçada. Então quem tem estigmatismo, para enxergar, ele vai enxergar com a visão embaçada. Então esses são os principais tipos de deficiência visual que você vai encontrar as crianças. O importante, lembrando sempre, esse curso não é um curso profissionalizante. A criança precisa passar por um especialista na área para diagnosticar realmente o que ela tem. O que eu, com você, como educador, como professor, devemos fazer? Conhecer a necessidade do nosso aluno e procurar a melhor maneira possível de ensiná-lo, de evangelizar e discipular essa criança para que ele tenha um desenvolvimento pleno, tanto espiritual como na área social. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 981 16 8012. Centro de Treinamento Barak, te ajudando a realmente conhecer mais do Ministério Infantil, abençoando a tua vida através do conhecimento. É esse o nosso propósito. Se você está assistindo essa aula e ainda não se inscreveu no nosso curso, aqui embaixo está o link que você pode se inscrever no nosso curso. Se desejar informação, WhatsApp 19 981 16 8012. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Amém.